Fala galera, beleza? Então, continuando o estudo de movimentos, né? A gente vai falar sobre um tipo específico de movimento bidimensional, que é os movimentos curvilíneos, tá? A gente vai começar a trabalhar com uma nova ideia de como que um ângulo se relaciona com o tempo num determinado movimento. E aí, a parte inicial é definir o que é a velocidade angular média, né? Ela é uma taxa de variação, é uma rapidez do intervalo de tempo que demora para um ângulo ser dado em média. Então, muito parecido com velocidade média e aceleração média, a velocidade angular média é o quê? É a variação de alguma coisa no intervalo de tempo. Essa coisa é o que a gente chama de espaço angular, posição angular ou ainda o próprio ângulo, né? Então, olha só, Wm é a velocidade angular média, Δθ é a variação do ângulo, né? Então você pode botar como ângulo final menos ângulo inicial, dividido pela variação de tempo, que aí é o tempo final menos tempo inicial, né? Então, assim, é muito mais fácil entender botando em prática. Então, olha só, qual a velocidade angular média de uma porta giratória que dá uma volta em 12 segundos? A velocidade angular média vai ser o ângulo dividido pelo tempo. Qual é o ângulo de uma volta? Uma volta são 360 graus. Então, ó, 360 graus em 12 segundos vai te dar uma razão, uma relação entre a quantidade de graus que é dada em determinado tempo. Então, você divide aí 360 por 12, né? Pode simplificar aqui o 36 e o 12, vai dar 3, sobrou o zero aqui, ó, 30. Qual unidade? Em cima a gente está usando o grau, embaixo segundo, ou seja, ela gira em média com uma velocidade angular de 30 graus por segundo. Se ela mantiver isso de forma constante, a cada 1 segundo ela vai andar 30 graus, vai girar 30 graus. Então, em 1 segundo, 30 em 2 segundos, 60 em 3 segundos, 90 e por aí vai, ok? Bom, nessa parte também é interessante a gente conhecer os conceitos de período e frequência. A gente também vai trabalhar com eles mais lá na frente em ondulatória, né? Mas, por enquanto, a gente vai falar apenas de situações de movimento curvilíneo, né? Então, o que é o período? O período que a gente vai simbolizar com T é o tempo para ocorrer uma volta ou um ciclo completo. Botei completo aqui, mas é completo, né? Ciclo, né, essencialmente nessa parte do estudo aqui de movimento curvilíneo é uma volta, né? Eu botei ciclo porque período ele também vai trabalhar com ondulatória e lá a gente vai usar o nome ciclo. Então, assim, é o tempo para dar uma volta. Exemplo, qual é o período de rotação da Terra? É o tempo para dar uma volta. Ela dá uma volta em um dia, então você pode falar que o período de rotação da Terra é de um dia, ou então 24 horas, não importa aí qual é a unidade que a gente vai estar utilizando, ok? Bom, e aí, qual é a unidade que a gente vai usar aqui? Ó? Período é tempo, então segundo, minuto, hora, por aí vai. No SI a gente usa segundo, né? Bom, e a frequência, ela é o inverso do período. Como assim? A frequência é o número de voltas ou ciclos por unidade de tempo. Então, se eu falo que uma roda gira 4 vezes por segundo, eu estou dando uma noção de frequência. É o número de voltas que ela dá em um tempo. Então, ó, 4 voltas por segundo significa que são 4 voltas completas em uma unidade de segundo. Ou seja, né, você pode usar qualquer quantidade de voltas em uma unidade de tempo. Tem várias unidades que a gente usa aqui, né? A gente usa RPM, que é rotação por minuto, volta por segundo, e no SI nós vamos utilizar Hertz, né? O que é Hertz? Hertz é ciclo por segundo, o símbolo é Hz, tudo bem? Então, por exemplo, se eu falo que uma roda gira a 20 Hz, ela dá 20 voltas em 1 segundo, basicamente é só isso, né? E aí você viu que eu falei qual é a unidade no SI de período e de frequência, e não falei aqui na velocidade angular média, né? Por quê? Porque a gente tem que relembrar alguns conceitos aqui, ó. Velocidade angular média é um ângulo dividido pelo tempo, né? E geralmente a gente usa grau. Só que no SI, ângulo não é em grau, ângulo vai ser em radiano. Essa vai ser a unidade preferencial, tá? O tempo é por segundo. Então, a velocidade angular média no SI é radiano por segundo. Só que vamos relembrar disso aí. Numa circunferência, né, você tem um raio, que é a distância do centro até a circunferência. E aí, se você pegar uma distância aqui, um arco, né, for andando aqui, e deixar esse arco com exatamente o comprimento aqui, ó, essa distância aqui,
de um raio, né? Por exemplo, se o raio é de 1 metro, se você andar 1 metro aqui em cima, né, vai formar um ângulo entre as extremidades. E esse ângulo aqui, ele vai ser o que nós chamamos de um radiano, tá? E aí, o que é importante você saber? Primeiro, essa definição, né? O radiano é o quê? É o ângulo, tá, que você vai ter nessa situação aqui. E saber também converter, né? Você tem que saber que 180 graus é igual a π radianos, né? Ou seja, 360 graus, 2π radianos e por aí vai, ok? Regra de 3. Dobrou, né? Então, dobra aqui também. Ah, e quanto que é 90 graus? 90 graus é metade de π radianos. Então, é π sobre 2 radianos, tá? E aí, continuando. Movimento circular uniforme, né? O MCU. Ele é um tipo específico de movimento que a gente estuda, que vai ter a velocidade angular constante e o módulo da velocidade constante. Como agora a gente vai trabalhar com o nome velocidade angular, é importante diferenciar a velocidade que a gente está habituado a falar, né, tipo km por hora, da velocidade angular. Então, a velocidade v, né, ela é a velocidade linear ou velocidade tangencial. Tá? Então, o que significa isso aqui? Ó? A velocidade angular constante e módulo da velocidade linear constante. Se você tem essas duas situações, você tem o movimento circular uniforme, ou MCU. Tá? E aí a gente vai lembrar de algumas coisinhas aqui, olha só. Qual é o comprimento de uma circunferência? Né? Qual é a distância para dar uma volta numa circunferência? É 2πr. 2π o raio, né? 2π vezes o raio. Bom, e aí, olha só. Qual vai ser, né, a velocidade no MCU? Eu posso falar que a velocidade no MCU, ela vai ser a distância dividido pelo tempo, né? A velocidade média é a distância pelo tempo, só que como o módulo dela não muda aqui, eu posso falar apenas que é a própria velocidade. Então a velocidade vai ser a distância sobre tempo. Qual é a distância? É a circunferência, né? Porque o movimento circular uniforme, ele vai ficar fazendo o quê? Círculos, né? Então a distância que ele vai percorrer é sempre um círculo. Qual é a distância que percorre em uma volta? 2πr. Qual é o tempo para dar uma volta? O tempo de uma volta é um período. E a gente chega aqui na primeira fórmula do MCU, né? É uma fórmula que você consegue descobrir a velocidade a partir do raio e do período, ok? Só que aí existe uma relação de período e frequência. Que relação é essa? O período, ele é o inverso da frequência. E a frequência é o inverso do período, né? O período é 1 sobre frequência e frequência é 1 sobre período. Essa é a relação matemática entre eles. Ou seja, dividir alguma coisa pelo período é a mesma coisa que multiplicar pela frequência. Então, essa primeira fórmula aqui, ó, ela pode virar isso daqui. Velocidade igual a 2πr f. Né? Ao invés de dividir pelo período, eu multipliquei pela frequência. Tá? Bom, e continuando aí, vamos lá. Qual é a velocidade angular média, né, que você vai ter no MCU? A velocidade angular, ângulo sobre tempo. Para dar uma volta completa, 360 graus. Só que a gente usa no SI é radiano. Então vai ser, ó, 2π radianos. Qual é o tempo para dar uma volta completa? É o período. Então você pode falar que a velocidade angular, né, no MCU é 2π sobre o período. E você achou essa fórmula. Só que pensando da mesma forma que a gente fez ali em cima, ó, aqui embaixo a gente sabe que ao invés de dividir pelo período, nós podemos multiplicar pela frequência. Então fica 2πf. E a gente chega, ó, nessa relação aqui. Velocidade angular é 2π sobre o período ou 2π vezes frequência. E por último, né, você repara que a diferença daqui de cima para aqui embaixo é apenas o R, né? Olha só. Tem um R aqui e aqui não tem. Então você ainda pode falar que a velocidade linear no MCU é igual à velocidade angular vezes o raio, né? Então olha só. Essas 5 fórmulas aqui são fórmulas que você usa no MCU. São fáceis de você deduzir.
E além disso, você tem essas relações aqui que a gente vai usar, né? Comprimento de uma circunferência, 2πr. Período, 1 sobre a frequência, e frequência, 1 sobre o período. Qual é a aplicação direta disso aqui? Vamos lá. Exemplo 2. Uma marca na periferia de uma roda que gira a π sobre 2 radianos por segundo se moverá com qual velocidade? Bom, o que é periferia? É o ponto mais afastado, mais distante do centro, né? E aí ele tem π sobre 2 radianos por segundo. O que é isso? Isso aqui é velocidade angular, né? Isso aqui é velocidade angular. Qual é a velocidade? Quando ele pergunta qual é a velocidade e não fala mais nada, ele está se referindo ao v, tá? E a questão fala que o raio é 1 metro. Então, olha, a velocidade, ela é o quê? 2πr sobre período, ou 2πr vezes frequência, ou ainda velocidade angular vezes raio. Como eu tenho a velocidade angular e tenho um raio, é só multiplicar. Velocidade angular, π sobre 2, né? Vezes o raio, que é 1. Aí a resposta vai ser, π sobre 2. Eu estou usando tudo no SI, não é? Então vai ser no SI também, metros por segundo. Tá? Exemplo 3. Qual a frequência de uma roda que gira a 180 graus por minuto, né? Bom, o que a gente tem aqui? 180 graus por minuto é a velocidade angular, né? Um ângulo por tempo, a velocidade angular. Eu quero descobrir a frequência e tenho o W. Então, eu uso essa. W igual a 2π vezes a frequência. Eu já tenho o W, π é uma constante, né? Então, é uma equação com uma única incógnita. Só substituir. O problema, né, é o quê? Vamos trabalhar com ângulo no SI, senão vai dar ruim, né? Senão não vai ser compatível. Então, velocidade igual 2πf, velocidade angular, né? Aí, ao invés de colocar 180 graus por minuto, eu posso botar π radianos por minuto. Aí fica no SI. Aí eu posso substituir, π igual 2πf. Posso cortar o π, né? Vai ficar 1 desse lado. Passo 2 para o outro lado, vai ficar 1 sobre 2 igual a frequência. 1 sobre 2 é igual a frequência, mas qual vai ser a unidade dessa frequência aqui? Eu estou usando no SI? Não, porque aqui é por minuto, não é? Então, se o tempo na velocidade angular média está sendo dado em minuto, a frequência também tem que ser relacionada a minuto. Então vai ficar 1 sobre 2 rotações por minuto. Ou seja, a frequência de giro é meia rotação por minuto. O que a gente já sabia, né? Vamos pensar aqui de forma apenas lógica. Se ele gira 180 graus em 1 minuto, uma volta completa é o dobro, 360 graus. Então ele precisa de 2 minutos para dar uma volta, ou seja, ele dá meia volta a cada 1 minuto. Ok?